Olá, bem-vindo ao episódio 4, parte 3, da série Ciência e Fé com Galileu Galilei, um projeto de curricularização da extensão do curso de Pedagogia UniOeste, primeiro ano, Filosofia, sob coordenação da professora Cléria Maria Wendling, com voz das discentes Camille de Michele, Letícia Gonçalves e Mariana Oliveira. Copérnico afirma os excêntricos e epíciclos. Estes não foram razão para refutar o sistema ptolomaico, mas outras exorbitâncias. Quanto aos filósofos, se forem verdadeiros filósofos, isto é, amantes da verdade, não deverão irritar-se, mas reconhecendo que opinaram mal, deverão agradecer a quem lhes mostra a verdade. Se a sua opinião permanecer de pé, terão causa de gloriar-se e de não se irritar-se. Os teólogos não deverão irritar-se, porque, verificando-se falsas opinião, poderão livremente proibi-la, verificando-se verdadeira. Deverão alegrar-se de que outros lhes tenham aberto o caminho para encontrar o verdadeiro sentido das Escrituras, impedindo que incorressem num grave escândalo de condenar uma proposição verdadeira. Quanto a tornar falsas escrituras, isto não é nem jamais estará na intenção dos astrônomos católicos como nós. Ao contrário, nossa opinião é de que as escrituras concordam muitíssimo bem com as verdades demonstradas sobre a natureza. Guardem-se, no entanto, alguns teólogos não astrônomos de tornar falsas as escrituras ao querer interpretá-las, contra a proposição que podem ser verdadeiras e demonstradas na natureza. Poderia ser que nós tivéssemos dificuldades em explicar as escrituras, mas isso por ignorância nossa, e não porque aí haja realmente ou possa haver dificuldade insuperável em concordá-las com as verdades demonstradas. O concílio fala das questões de fé e de costumes, etc. O dizer, além disso, que tal proposição é de fé por causa de quem fala, se bem que não, por causa do objeto, e que por isso faz parte das mencionadas de concílio, se responde que tudo o que está escrito na Escritura é de fé por causa de quem fala. Donde sob tal aspecto deveria ser abrangido pela regra do concílio, o que claramente não aconteceu, porque teria mencionado. Em toda palavra das Escrituras, a explicação dos padres deve ser seguida, etc. E não nas questões de fé e de costumes. Tendo, pois, dito nas questões de fé, vê-se que sua intenção foi de entender, nas questões de fé, por causa do objeto. Em seguida, parece-me que de repente da seguinte razão, que seja muito mais de fé. Sustentar que Abraão tinha filhos e que Tobias tinha um cachorro, porque a Escritura o diz. Do que sustentar a terra se move, se bem que isto também se diga na mesma Escritura, e que negar aquilo seja heresia, mas não o negar isto. E que tendo havido sempre no mundo homens que tiveram 2, 4, 6 filhos, etc., e também nenhum de igualmente, quem tem cachorros e quem não tem. Donde ser igualmente crível que alguém tenha filhos ou cães e que outros não tenham. Não parece nenhuma razão ou consideração pela qual o Espírito Santo tivesse de afirmar nessas proposições algo diverso da verdade, sendo a todos os homens igualmente crível a parte negativa e a afirmativa. Mas isso não acontece. Com a modalidade da Terra e a estabilidade do Sol, que sendo proposições muitíssimo afastadas da apresentação do vulgo, aprove ao Espírito Santo acomodar-se aos pronunciamentos das sagradas letras, a capacidade deste nessas coisas que não dizem a respeito à sua salvação, se bem que, da parte das coisas, o fato se dê de outro modo. Quanto a pôr o Sol no céu e a Terra fora dele, como parece que as Escrituras afirmam, etc., me parece verdadeiramente uma simples apreensão nossa, apenas um modo de falar de nosso ponto de vista. Porque realmente tudo aquilo que é circundado pelo céu está no céu, assim como tudo aquilo que está circulando pelos muros está na cidade. Pelo contrário, se alguma vantagem tivesse de ser assinalada, aquilo que está no meio e, como se diz, no coração da cidade e no céu, está mais no céu e na cidade. A diferença do nosso ponto de vista é porque nós consideramos a região dos elementos que circunda a Terra muito diferente da parte celeste. Mas essa diversidade exigirá sempre, pondo-se esses elementos em qualquer lugar que se queira. Sempre será verdade que, do nosso ponto de vista, a Terra nos esteja abaixo e o céu acima, porque todos os habitantes da Terra têm o céu sobre a cabeça, que o nosso acima e sobre os pés,
o centro da Terra, que é o nosso abaixo. Assim, em referência a nós, o centro da Terra é a superfície do céu, são lugares mais distantes possíveis. Isso é, extremos de nosso acima e baixo, que são os pontos diametralmente opostos. Não crer que haja demonstração na mobilidade da Terra enquanto ela não é mostrada é suma prudência. Nem se pede de nossa parte que alguém creia em tal coisa sem demonstração. Pelo contrário, nós não procuramos outra coisa senão que, para a utilidade da Santa Igreja, seja examinado com suma severidade o que os seguidores dessa doutrina sabem e podem alegar que não lhes admita nada se aquilo em que eles insistem não supera de longe as razões da outra parte. Quando eles não tiverem mais que 90% de razão, que sejam recusados. Mas quando for demonstrado que tudo aquilo que alegam os filósofos e astrônomos adversos é em geral falso e tudo sem importância nenhuma, não se despreze a outra parte, nem se considere paradoxo a ponto de não duvidar que jamais possa ser demonstrado abertamente. É possível fazer tão generosa oferta porque é claro que os que sustentarem a parte falsa não poderão ter a seu favor nem razão, nem experiência, nenhuma válida. Donde ser forçoso que todas as coisas concordem e se encaixem com a parte verdadeira. É verdade que não é o mesmo mostrar que, com a mobilidade da Terra e a estabilidade do Sol, salvam-se as aparências e demonstrar que tais hipóteses são realmente verdadeiras na natureza. Mas não é bem tão ou mais verdadeiro que com outro sistema comumente aceito não se pode dar razão de tais aparências. Aquele é indubitavelmente falso, assim como é claro que este, que se adapta muitíssimo bem, pode ser verdadeiro. Nem se pode ou se deve buscar outra verdade, maior numa postura do que a correspondência a todas as aparências particulares. Não se pede que, em caso de dúvida, se abandone a explicação dos padres, mas apesar de que se procure chegar à certeza do que é duvidoso e que, por isso, não se despreze aquilo para onde se vem inclinar e ter inclinado filósofos e astrônomos muitíssimo grandes. Feito, então, todo o exame necessário, toma-se a decisão. Nós cremos que tanto Salomão como Moisés e todos os demais escritores sagrados conheciam perfeitamente a constituição do mundo, como sabiam também que Deus não tem nem mãos, nem pés, nem raiva, nem esquecimento, nem arrependimento, nem jamais colocaremos isso em dúvida. Mas digamos o que dizem os santos padres, em particular Santo Agostinho, a respeito dessas matérias, que o Espírito Santo quis ditar assim pelas razões alegadas, etc. O erro da aparente mobilidade da praia e a estabilidade do navio nos é conhecido depois de termos estado muitas vezes na praia observando o movimento das barcas e muitas outras na barca observando a praia. Assim, se pudéssemos ora estar na terra, ora ir ao sol, ou a outra estrela, talvez víssemos com todo o conhecimento sensível e seguro qual deles se move. Se bem que, se não olhássemos outra coisa senão esses dois corpos, sempre nos parecia que aquele onde nos encontrássemos estivesse parado. Assim como a quem não olhar outra coisa senão a água e a barca, sempre lhe parecerá que a água corre e a barca está parada. Além da enorme disparidade que há entre uma pequena barca separada de todo o seu meio ambiente e uma praia imensa que sabemos imóvel por mil e mil experiências. Digo imóvel em relação à água e à barca. É muito diferente da comparação entre dois corpos, ambos consistentes por si mesmos e igualmente dispostos ao movimento e ao repouso. De tal modo que quadraria melhor fazer comparação de dois navios entre si dos quais, de modo absoluto, aquele em que estivéssemos nos parecia sempre estável, por todo o tempo em que não pudéssemos fazer outra relação senão a que ocorre entre esses dois navios. Há, pois, necessidade muitíssimo grande de corrigir o erro a respeito da aparência se a Terra ou então o Sol se move, sendo claro que para alguém que estivesse na Lua ou em outro planeta que se queira, sempre lhe pareceria estar parado e que outras estrelas se movessem. Mas essas e muitas outras mais aparentes razões dos seguidores da opinião comum são as que devem ser desatadas de maneira muitíssimo mais que se manifesta antes de pretender ser apenas ouvidos para não dizer aprovados. Está muito longe,
que não tenha havido de nossa parte exame muitíssimo minucioso de quanto nos é apresentado do contra. Além do que, nem Copérnico nem seus seguidores se serviram desta aparência tomada da praia e da barca para provar que a Terra esteja em movimento e o Sol em repouso. Mas a aduzem somente como exemplo que serve não para demonstrar a verdade da postura, mas a não repugnância entre o poder nos parecer a Terra estável e o Sol móvel, quanto a uma simples aparência dos sentidos, se bem que realmente aconteça o contrário. Se essa fosse a demonstração de Copérnico, ou se as outras suas demonstrações não concluíssem com maior eficácia, creio verdadeiramente que ninguém o elogiaria.